Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite. Me ouvem? Como é que tá o som? Coloquei um filtro nessa cara, mas tava difícil, tá muito exagerado isso aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live de quarta-feira. Bem-vindas, bem-vindos. Nossa quinta live. Nosso quinto caso clínico, acho que faz um mês que a gente tá fazendo live semanal, né? Vamos começar então. Dei um tempinho aí pro pessoal ir chegando. Bem-vindos para quem tá participando pela primeira vez. Aqui você pode perguntar a hora que você quiser. A gente vai corrigir o caso clínico que eu postei hoje no Instagram, lá nos stories. Depois dessa live, o caso na íntegra vai estar completo lá no canal do Telegram. Então às 21 horas eu solto lá. E hoje vai ter o caso clínico e uma leitura de apoio, um artigo. Se não me falha a memória, acho que foi isso que eu coloquei lá. Já está programado para liberar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um ovino. Vamos lá, hoje temos um cordeiro. É um ovino já de um ano, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o nosso caso clínico de hoje é um ovino da raça Texel, uma fêmea de 1 ano. E ela apresentou anorexia e icterícia. E depois de um dia que ela começou a apresentar esses sinais clínicos, ela começou a piorar, ficou letárgica, entrou em decúbito e acabou morrendo poucas horas depois de toda essa condição piorar. E uma coisa importante é que essa ovelha fazia parte de um rebanho de 20 ovinos, e esses 20 ovinos ficavam estabulados e recebiam ração. E nos últimos 2 meses eles estavam recebendo uma quantidade progressiva de ração. Então estavam comendo mais ração com o passar dos dias, porque eles estavam sendo engordados para serem, não sei se for para serem vendidos ou não sei, para uma feira. Então eles iam participar de uma feira, provavelmente para serem vendidos, ou eu acho que é isso. E essa é a nossa história, uma história que eu já vou perguntar para vocês. Isso é um caso para vocês. Essa clínica é uma clínica aguda ou uma clínica crônica? Isso aqui é uma clínica aguda. Começou nem em 24 horas, nem em 48 horas o animal já morreu. Então é um caso clínico que a gente está falando aqui de uma doença que é aguda. Bom, ok. Aí a gente vai passar para a próxima parte. Parar de compartilhar. A próxima parte são os achados de necrópsia. E aí eu vou mostrar para vocês a imagem que estava lá no exercício. E além daquelas alterações que estavam naquela imagem, tem essas informações também. Eu tirei várias coisas propositalmente pra gente começar a treinar nossos olhos para imagens e para necrópsia. Então, pra gente treinar o olho para lesão, para reconhecer lesão, alterações. Mas fora aquela imagem que eu vou mostrar, aquela ovelha tava em estado corporal excelente, então tava bem alimentada, tava gorda. E além disso, tinham petequias e equimose no subcutâneo, então área de hemorragia no subcutâneo, e a vesícula biliar estava expandida por uma bile mais grumosa, espessa e escura. Só isso que a gente tinha de alteração, além da imagem que eu vou projetar agora para vocês. Vamos lá. Essa é a imagem que a gente tem. A gente tem várias coisas gritando na nossa cara aqui agora. E aí, isso aqui já diz muita coisa pra gente.
Mas antes, eu sempre vou falar pra vocês, treinem de escrever lesão, treinem de escrever alteração, porque quando você estiver fazendo uma necrópsia e você for coletar amostra para encaminhar para um laboratório de patologia, para fazer exame histopatológico ou qualquer outro tipo de exame complementar, é importante que você entregue ao veterinário que está ali dentro do laboratório a maior quantidade de informação possível sobre aquele caso. E isso inclui descrever a alteração de necrópsia, tirar bastante foto e descrever aquilo que você está vendo. A descrição nada mais é que escrever o que você está vendo ali naquele animal que está alterado de acordo com os seus conhecimentos, que você acha que está alterado ou não. A primeira coisa que nos indica aqui é, de longe, que esse animal está muito amarelo. A icterícia aqui realmente está bem pronunciada. Então, olha só como é que o subcutâneo, o aumento está amarelado, a gordura perirenal lá em cima está amarelada. Além disso, que você pode encontrar aqui também, que já está gritando na nossa cara, aquela seringa ali, lá no final, quase no final da foto aqui do lado esquerdo. Essa seringa está na bexiga. Ou seja, temos aqui uma urina vermelho escura. Essa urina está bem escura, bem escura. Então, são duas alterações que nos indicam coisas importantíssimas e que nos ajudam a identificar e chegar até a elaborar já uma lista de diagnóstico diferencial para isso aqui. Outra coisa que está acontecendo aqui é esse fígado. Lembra que o fígado ele precisa ser castanho escuro. Aqui já tem um fígado castanho claro. Vou lá falar que tá alaranjado até. E é isso que a gente tá vendo aqui no momento. Então, essas três alterações. A gente tem uma urina muito vermelha, vermelha escura, a icterícia e esse fígado mais alaranjado. Beleza. A partir disso aqui, se vocês olham tudo isso, já é possível começar a pensar o que esse animal estava apresentando. Se tem icterícia e tem urina vermelha escura, essas duas alterações estão associadas. Alguém pode me dizer o que está acontecendo nesse animal que tem associação com essas duas coisas, então icterícia e urina vermelha escura? O que existe aqui? Aqui existe um processo hemolítico. Por que eu sei que é um processo hemolítico? Porque além da icterícia me dizer isso, a urina tá vermelha escura. O que é uma urina vermelha escura? Ou é sangue ou é hemoglobina pigmentando a urina. E como esse animal tá ictérico, a icterícia tem três origens. A icterícia tem origem hepática, pré-hepática e pós-hepática. E uma desses tipos de icterícia está associado a um processo hemolítico. Então, se eu vejo uma urina vermelha e eu vejo um animal ictérico, prontamente, na tua cabeça, você precisa pensar em hemólise. É a primeira coisa que você precisa pensar. E a primeira coisa que está gritando aqui é que esse animal morreu por um processo hemolítico, certo? Já que a gente sabe disso, a partir dessas alterações que a gente está vendo aqui, só nessa imagem, a gente vai elaborar uma lista de suspeita. E aí, como que você vai fazer para elaborar uma lista de suspeita lá no campo? Supondo que você está vendo isso aí. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai juntar as informações que você tem. Basicamente, o que a gente pode usar a nosso favor aqui é quais são as causas de hemólise, de doença hemolítica, em ovino de 1 ano. É isso que vocês precisam juntar. O animal, a idade do animal, às vezes como ele está se alimentando e o processo que vocês estão vendo ali naquele momento. E aí vocês vão fazer uma lista com base no seu conhecimento, ou depois, na hora que você chega em casa, pega um livro, pesquisa na internet, enfim.
E aí, por isso que eu perguntei para vocês os diferenciais, quais seriam as suas suspeitas, não a sua suspeita principal, mas os diferenciais pra gente poder chegar a algum lugar em comum. Então, eu listei aqui para vocês 3 suspeitas que são causas comuns. E aí entra uma coisa muito importante. Não adianta vocês ficarem elaborando lista de suspeita ou suspeitar de coisa que é rara ou que é pouco frequente. Sempre suspeitem das coisas mais comuns para depois você chegar lá nas menos comuns. Sempre assim, nunca ao contrário, nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Então, quais são as causas comuns de icterícia, de processo hemolítico em ovinos de 1 ano? E aí eu listei para vocês, já falei 3 causas, três diferenciais aqui. Primeiro, intoxicação por braquiária. E aí eu vou fazer um parênteses agora, porque a intoxicação por braquiária não é doença hemolítica. Eu vou fazer o seguinte, antes da doença hemolítica, a gente vai só listar as causas de icterícia, que aí fica mais fácil, tem mais coisa pra gente abordar. Causas de icterícia em ovinos de 1 ano, ovinos jovens. Intoxicação por braquiária é uma, intoxicação por cobre é outra, e intoxicação por crotalária retusa é outra, dependendo do local onde você estiver. E aí eu vou parar de compartilhar isso aqui com vocês, que a gente precisa conversar. Então essas são as causas de icterícia. Listei as 3 principais que vocês podem pensar aí. Se você tiver, por exemplo, no Nordeste, crotalária precisa entrar no seu diagnóstico diferencial. Se você estiver em um local que não tem essa planta tóxica, aí você não coloca ela no seu diferencial. É simples assim. Eu só coloquei alguns exemplos aqui. Mas as 2 principais que acontecem em grande parte do Brasil são braquiária, intoxicação por braquiária e intoxicação por cobre, que vão causar icterícia nos animais, icterícia em ovinos. E aí, depois da gente listar as causas de icterícia, a gente precisa ver quais dessas causas causam hemólise. Quais dessas causas vão causar hemólise no caso de ovinos? Intoxicação por braquiária vai causar hemólise? Não vai. Intoxicação por braquiária vai causar icterícia do tipo hepática. Ou seja, ela vai causar lesão hepática e só hepática. Não vou entrar em detalhe aqui, a principal consequência vai ser o desenvolvimento de fotossensibilização do tipo hepatógena. Os animais não desenvolvem crise hemolítica, não causa hemólise intravascular. Então, a braquiária aqui a gente tira da nossa lista. E depois a gente inclui a intoxicação por cobre. A intoxicação por cobre, além da icterícia, é uma causa de hemólise em ruminantes. Então essa precisa ser a nossa principal suspeita. Quando vocês encontrarem um ovino com icterícia, com urina vermelha escura, pensem primeiro em intoxicação por cobre e investiguem essa causa, porque ela é a principal causa de doença hemolítica em pequenos ruminantes, aqui especificamente ovinos. E depois vocês vão pensar em outras coisas. E a partir daí, se vocês excluírem essa suspeita, aí vocês vão para as próximas causas, para as próximas doenças, tentando descobrir o que for. Mas a grande maioria das vezes, vocês vão se deparar com casos de intoxicação por cobre, como é nesse caso aqui. Então, esse ruminante morreu porque ele estava intoxicado por cobre. Essa é a resposta do nosso caso clínico de hoje. Intoxicação por cobre. E aí, a gente vai começar a falar sobre ela um pouquinho, sobre a intoxicação por cobre um pouco. Mas antes, essa parte, se você vai assistir depois também, vou deixar essa live aqui salva, e depois, na hora que você assistir, presta bem atenção em como a gente faz para poder chegar a algum lugar, para poder chegar a 2, 3 suspeitas, aprender a criar listas de suspeitas para poder ir excluindo com base nas características de cada doença. Então a gente viu ali um ovino com icterícia e com urina vermelha escura. Isso nos indica que esse animal tem um processo hemolítico. Ele está sofrendo um processo hemolítico. Então, quais são as causas, primeiro, de icterícia em ovinos? Aí você vai listar as causas de icterícia em ovinos. E aí, dentre essas causas de icterícia em ovinos, quais delas causam
hemólise também. E aí você vai excluindo o que não causa hemólise. E aí a sua lista vai ficando de menor cada vez mais. É assim que a gente vai construindo raciocínio clínico. A partir do que a gente estiver vendo, a partir das informações que a gente tem, a gente vai reunindo. E tudo aquilo da nossa suspeita que não for comum, a gente vai excluindo e vai deixando as mais compatíveis para depois investigar. Porque a gente está fazendo a necrópsia naquele... Faz de conta que vocês estão ali, vocês estão fazendo a necrópsia. Vocês vão seguir a necrópsia, vão coletar amostras de tecido para encaminhar para exame histopatológico e para outras coisas também que a gente vai chegar lá na hora que eu falar do diagnóstico para vocês. Então vamos falar sobre intoxicação por cobre. Nesse caso aqui, a intoxicação por cobre é do tipo crônica ou do tipo aguda? Alguém sabe me falar? Alguém tem algum palpite? A gente já concordou aqui que a evolução clínica é aguda, ok. Mas a intoxicação por cobre, nesse caso aqui, é aguda ou crônica? Exatamente, vai ser crônica. Essa intoxicação é crônica, mas os sinais clínicos, quando a crise hemolítica acontece, aí o sinal clínico, a evolução clínica é aguda. Então são duas coisas que geralmente as pessoas confundem. Ah, não é uma intoxicação aguda? Não, não é intoxicação aguda. Porque o animal não foi lá e invadiu o estábulo, o local onde a casinha de ração, e comeu um monte de ração com cobre e se intoxicou. Não. Lá no histórico eles falam que eles estavam sendo alimentados com ração própria para ovino, mas essa quantidade estava sendo aumentada com o passar do tempo nesses últimos 2 meses, porque eles precisavam engordar para participar de uma feira. A intoxicação por cobre é classicamente a maior quantidade dos casos vai ser pela forma crônica. Então os animais vão se intoxicar pela forma crônica. E aí como que a gente faz? A partir do nosso diagnóstico de intoxicação por cobre, quais são os órgãos que vão ser afetados nesse processo? Tudo isso, tudo que eu falar para vocês aqui, vai ser consequência da crise hemolítica. Então, intoxicação por cobre, o cobre vai causar uma crise hemolítica no animal, e tudo o que vocês vão enxergar na necrópsia vai ser consequência da hemólise. Isso aqui vocês podem encontrar no animal que tem tristeza parasitária bovina. Pode encontrar, por exemplo, num cão com leptospirose, na forma hemolítica. Então, qualquer doença hemolítica, qualquer doença que causa hemólise intravascular vai ter essas mesmas características, que são 5 órgãos afetados e algumas alterações nesses órgãos. Órgãos e tecidos. O que vai estar afetado nesses animais que desenvolvem crise hemolítica? Fígado, baço, rim, a urina e o tecido subcutâneo e as mucosas. Tecido subcutâneo e mucosa vai ficar amarelo ou, na fase mais aguda, anêmico. O baço vai ficar aumentado de volume, engurgitado. Se vocês cortarem, vai fluir bastante sangue, porque ele é um órgão de sequestro. Fígado vai ficar mais alaranjado por causa do depósito de bilirrubina e hemosiderina. O rim vai ficar avermelhado e a urina vai ficar avermelhada também, porque se a urina está avermelhada, provavelmente o rim também vai estar pigmentado. Mas por que isso acontece? Aí a gente vai entrar numa coisa mais específica, um pouco mais densa, que não dá para eu não falar para vocês. Eu vou falar da forma mais simples que eu conseguir, porque sem isso você não vai conseguir entender o porquê que você vai encontrar essas alterações no animal intoxicado por cobre. E aí a gente vai precisar começar lá de trás. A gente vai começar pela patogenia. Por que o cobre vai fazer isso com o bendito do ovino? Primeira coisa que vocês precisam saber é que o ovino já tem é dele. É do ovino
metabolizar pouca quantidade de cobre. Então ele tem uma menor capacidade de metabolizar o cobre em comparação a outras espécies. Então ele tem essa certa dificuldade. Ou seja, ele já não pode ingerir tanto cobre assim, porque ele é extremamente sensível. E aí a gente vai falar brevemente sobre a patogenia. Como que isso acontece? Como que vai acontecer a partir da ingestão até a hemólise. Tira um print se vocês quiserem, não tem problema nenhum, mas vai ficar salva essa live. É isso aqui que vai acontecer. E eu vou abreviar isso aqui o máximo que eu conseguir. Que é simples, na verdade. O animal vai ingerir cobre, e aí eu vou falar as formas de intoxicação depois para vocês, mas ele vai ingerir o cobre. Esse cobre vai ficando acumulado lá nos hepatócitos, nas células hepáticas. E aí vai ter um momento em que excede, como se fosse um copo cheio d'água. Então vai pingando água, vai pingando água, vai pingando água, até que transborda. Quando transborda, ou seja, quando transborda de cobre o fígado, vamos dizer assim, o cobre vai começar a atuar nas células do fígado, nos hepatócitos. Vai atuar lá dentro, lá nos lisossomos, lá nas mitocôndrias, causando produção de algumas substâncias que vão oxidar a célula. E a consequência disso é que a célula vai morrer. E aí o hepatócito morrendo vai, liberar cobre. Aí o cobre vai ficar livre na circulação e não só no fígado. E aí quando ele está lá na circulação, ele vai lá na parede das hemácias, vai oxidar a membrana da hemácia, vai oxidar a hemoglobina e vai causar também a destruição daquela hemácia. É aí que causa a hemólise. Basicamente é isso que vai acontecer. E aí quando acontece a hemólise, é que acontece o resto. Tudo isso é consequência da quebra das hemácias, destruição das hemácias. Então imagine que tem muita hemácia sendo destruída ao mesmo tempo. Se está sendo destruída tem muita hemácia sendo destruída ao mesmo tempo, no fígado, no corpo todo. E nesse momento, o que vai acontecer? O corpo todo vai começar a se mobilizar. O baço, que é um órgão de sequestro, vai começar a sequestrar esses eritrócitos que estão já destruídos. Por isso que ele vai aumentar de volume, vai ficar carnoso, não, vai ficar bem vermelho, vai fluir sangue, porque ele está sequestrando aquela quantidade de eritrócitos que está lá sendo destruída. Além disso, o fígado também vai sofrer por causa disso, muitas vezes. Além da necrose causada pelo cobre, no caso da intoxicação por cobre, vai ter acúmulo de bilirrubina ali dentro. Por quê? A bilirrubina é um dos produtos da degradação da hemácia. E aí vai ter acúmulo de bilirrubina. Então a bilirrubina vai ficar ali, e hemociderina também, lá no fígado, por isso que ele fica laranja. E esse acúmulo de bilirrubina no organismo vai precisar ir para algum lugar. Ele vai ser excretado pela urina também, mas ele também vai ficar depositado nas mucosas. E por isso que o animal vai ter icterícia. Outra coisa que vai acontecer, se destrói a hemácia, vocês têm que pensar que tudo que está dentro da hemácia vai ficar liberado na circulação. Dentre elas, a hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento, é aquilo que dá o vermelho das hemácias. Então, a consequência é simples. Como a hemoglobina vai precisar ser eliminada, excretada pela via urinária, ela precisa passar pelo rim. Lá no rim, quando ela entra em contato com o túbulo, ela vai pigmentar o tecido. Então, vai ficar assim, ó. Desse jeito, vai pigmentar o rim. O rim vai ficar vermelho escuro. Tudo isso é porque tem muita hemoglobina nesses túbulos nele inteiro. E uma coisa que é importante, a hemoglobina é tóxica para os rins, ela é nefrotóxica. E aí o animal pode até morrer por insuficiência renal aguda. Outra coisa, como a hemoglobina vai precisar sair dali, então ela passa pelo rim e vai para a urina. Então, se ela pigmenta o rim, imagina o que ela não faz com a urina. Por isso que a urina vai ficar vermelha escura, desse jeito. E é aí que a gente fecha o ciclo, no caso, da hemólise que acontece dentro do vaso. Então, a hemólise intravascular. Agora, como que
animal se intoxica? O animal se intoxica na parte crônica da doença dessa forma aqui, ó. Ele tem 3 caminhos que o ovino pode se intoxicar. A primeira é porque o animal tem uma falha no metabolismo do fígado, lá no metabolismo hepático ao cobre. Então ele tem mais do que os outros animais, mais do que o ovino parceiro dele, parceiro de piquete. Segunda forma, quando o animal tem uma lesão hepática prévia. Quando, por exemplo, ele pasta em braquiária, ou quando ele ingere plantas que têm alcaloides pirrolizidínicos. Principalmente esses 2 tipos de plantas, vai acontecer algumas coisas lá no fígado que vão prejudicar a excreção pela via biliar do cobre. Eles vão meio que entupindo os canalículos biliares e aí o cobre tá ali, ele não consegue ser eliminado, ele não consegue ser excretado. E ele fica retido e vai acumulando no fígado. Essa é a segunda forma de intoxicação. E a terceira forma, que é a forma desse caso clínico, é pelo excesso de ingestão. O animal pode ingerir cobre em excesso quando ele se alimenta de ração de bovino, porque aí tem uma maior quantidade de cobre na ração, ou quando ele ingere ração de ovino, mas ele ingere uma quantidade a mais, uma quantidade em excesso. Ele também, consequentemente, vai ingerir mais cobre do que o necessário. E a terceira forma é quando ele ingere também subprodutos de uva. Tem os relatos lá no Rio Grande do Sul, principalmente nessas regiões que tem vinícola, eles utilizam esses bagaços de uva para poder dar como um alimento para o ovino. E muitas vezes essas uvas, durante o processo de criação, as pessoas vão passando agrotóxicos fungicidas que tem cobre na sua composição. E o cobre acaba se fixando na parede da uva e eles acabam ingerindo muito cobre por consequência. Então isso aqui é só para deixar de curiosidade que isso também pode acontecer. Então essas são as formas de intoxicação. Ele vai ingerir muito, ou nesse caso aqui foi porque ele ingeriu bastante quantidade de ração para ovino. Mesmo assim, já falei para vocês, mesmo uma ração de ovino já é suficiente para que um animal se intoxique se ele vai ingerir bastante quantidade, uma quantidade a mais do que ele precisa. Tem algumas coisas também em relação à adaptação. Então, às vezes o animal precisa passar por uma adaptação prévia para poder ingerir um pouco mais de ração com cobre e tudo mais. Mas, de forma geral, se tem muito cobre na ração, ou se a pessoa está administrando ração com cobre, o ideal é pecar pela escassez, assim, dar a menor quantidade de cobre possível, porque de forma geral o animal já vai ingerir o cobre a partir do pasto, da pastagem. Às vezes ele vai ingerir um sal mineral que também tenha cobre. Então, quanto menos cobre extra ele tiver ingerindo, melhor. Então, menores as chances dele em se intoxicar. Estão me acompanhando? Como é que estão aí? E aí, a gente vai falar sobre o diagnóstico. Como que a gente vai fazer para diagnosticar? Ali a gente já sabe que está fazendo a necrópsia. Vocês estão fazendo... Vou colocar aqui, né? Pra gente se sentir lá no campo. Vamos lá? Vamos se sentir no campo. Tá lá, você tá ali, abriu esse bichano, viu tudo isso, sua suspeita é cobre. O que você vai fazer para confirmar? Primeira coisa, aqui já dá para falar pro proprietário que provavelmente é um caso de intoxicação por cobre. E aí, nesse caso aqui, a primeira coisa que tem que fazer é parar de dar a ração que ele estava dando. E, lógico, cuidar para os outros animais não adoecerem também, porque às vezes algum animal já vai estar
quase lá para desenvolver a crise hemolítica. E aí, como que a gente vai fazer para confirmar realmente? Porque aqui a gente está dando o diagnóstico presuntivo. Como que vai confirmar? Primeira coisa, vocês vão coletar a amostra de todos os órgãos. Todos. Vai coletar cérebro, vai coletar pulmão, coração, pré-estômagos, intestino, rim, bexiga, fígado, baço, tudo. Para histopatologia. Então vocês vão coletar fragmentos para formol, para encaminhar para histopatologia. Porque a partir da histopatologia, se vocês suspeitam de outra coisa, muitas vezes é possível descartar só com o exame histopatológico. E aí, se vocês pensam em intoxicação por cobre, outra coisa que vocês precisam fazer é dosar o cobre onde? No fígado. E se o cobre é armazenado no fígado, é no fígado que vocês precisam dosar o cobre. E aí coletam o fígado. Da última vez que a gente fez coleta para foi dosagem de selênio. O pessoal do laboratório preferia que a gente encaminhasse fígado em formol. Então, vai depender muito do laboratório para o qual você está encaminhando. Mas, de forma geral, coleta em duplicata. Coleta bastante fígado congelado, refrigerado / congelado e fígado em formol. Não, por via das dúvidas. Aqui, nesse caso, é melhor pecar pelo excesso. Para fazer, então, a dosagem de cobre. Só assim que é possível confirmar. Porque ali você vai dosar o cobre no fígado e vai ver se ele está acima dos níveis fisiológicos ou não. Nesse caso aqui, eu olhei. No caso, eles dosaram e os níveis de cobre estavam em 1063 microgramas por grama, que é a unidade de medida. 1063. O normal, o limite máximo para um animal, para um ovino, é de 349 microgramas. Então ele estava quase 4 vezes a mais do que o limite máximo de cobre considerado fisiológico, considerado dentro dos limites normais. E aí, nesse caso, foi possível de a gente confirmar, no caso, os autores confirmarem a intoxicação por cobre. Esse caso é um caso do pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul, da URGS, e esse é o caso 183, eu acho. Eu deixei lá no Telegram para vocês, se vocês quiserem conferir o caso na íntegra. Mas é um caso muito legal, é um caso que está inteiro, explicadinho, bem sucinto, de uma forma fácil de entender, zero defeitos, fácil mesmo de entender. E pessoal, é isso por hoje. Eu queria saber o seguinte, se ficou alguma dúvida por aí. Se não ficou nenhuma dúvida, calem-se agora, porque eu vou terminar a live. Eu vou dar 3 segundos. Então, pessoal, eu espero de coração que eu tenha esclarecido alguma coisinha pra vocês, que tenha ficado claro. Só de vocês olharem aqui, o propósito da live é o seguinte: só se vocês chegarem aqui e olharem um ovino ictérico com uma urina vermelha escura, se vocês pensarem em doença hemolítica e intoxicação por cobre como principal suspeita, a partir de agora, já tá valendo pra mim. E aí um bônus maravilhoso. Se vocês olharem isso e souberem o que fazer para fazer o diagnóstico disso aqui, pra mim já me dei por satisfeita por hoje e pelo mês inteiro. Porque esse é o propósito. Se vocês conseguirem ainda entender como que o processo de diagnóstico, como que a gente consegue elaborar o raciocínio clínico a partir do que a gente está vendo aqui, a partir das informações que a gente tem, quanto mais vocês fizerem e treinarem essa parte, mais fácil vai ser para vocês conseguirem, com o tempo, diagnosticarem muita coisa. Não vou falar tudo porque aí é impossível, mas várias coisas aí. E aí vai facilitar o serviço de vocês, principalmente se vocês estiverem no campo sozinhos. Então,
é isso. Muito obrigada pela presença de cada um aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite e a gente se vê amanhã e, lógico, na nossa live de semana que vem. Beijo!